A minha vida mudou muito nos últimos 3 anos. Eu me tornei mãe, eu saí de um emprego CLT na área de jornalismo, onde eu sou formada, para ficar em casa com as minhas filhas. Eu fiz uma certificação em psicoterapia para me tornar terapeuta. Me apaixonei pela área e comecei a levar ainda mais a sério o meu desenvolvimento pessoal. E além disso, eu também sempre gostei muito de estudar, de ler livros, fazer cursos, estar em constante processo de aprimoramento contínuo. Só que nos últimos anos, né, justamente nessa fase, eu percebi e senti que eu não estava conseguindo estudar com a qualidade que eu queria. Então, no ano passado, eu li mais de 10 livros no ano, mesmo tendo uma rotina muito corrida, com criança, cuidando de casa, estudando, trabalhando. Eu consegui ler bastante em termos de quantidade, mas justamente eu senti que eu não estava conseguindo reter e absorver aquele conteúdo no longo prazo, sabe? Eu senti que eu não estava conseguindo aplicar aquilo na minha vida da forma como eu gostaria. Então, nesse vídeo, eu não quero compartilhar com você nenhum método mirabolante que salvou a minha vida ou compartilhar com você algo definitivo. Na verdade, eu quero trazer a minha experiência nesse processo de reaprender a aprender e também compartilhar algumas estratégias que eu pretendo usar, que eu já estou usando neste ano para estudar e para absorver melhor o conhecimento dos meus materiais de estudo. Eu percebi que eu tenho duas grandes dificuldades quando o assunto é estudar. E talvez você se identifique, porque eu posso apostar que não é só uma dificuldade minha, que você também passa por isso e outras centenas de pessoas. A primeira dificuldade é conseguir organizar tudo que eu quero estudar. Então, eu estou fora de um ambiente acadêmico. Eu lembro que na época da faculdade era muito mais fácil. Eu fico me perguntando, Senhor, por que era muito mais fácil eu estudar, aprender e tirar boas notas na época da faculdade? Porque lá a gente tem um certo método. Então, você tem um professor, você tem uma guia de estudo, você já tem recomendações certas de material, de leituras, você tem uma prova, você tem exercícios práticos. Então, realmente é muito mais fácil. Você tem uma rotina ali que possibilita e facilita a absorção desse conhecimento. Fora do ambiente acadêmico, eu, Vitória, preciso pegar a indicação de livro, preciso comprar esse livro, preciso fazer um fichamento desse livro, entender esse livro. Então é um processo mais demorado e muitas vezes eu me senti perdida e confusa do meu Deus, o que eu vou estudar agora? Para onde eu vou? Para entender sobre isso, eu tenho que buscar onde? Eu vou atrás de um curso, eu vou atrás de um livro, eu vou atrás de um artigo científico. Então, eu atribuo muito a isso também a nossa geração de criadores de conteúdo. Então, nós temos muito especialistas produzindo informação sobre isso, criando cursos, mentorias e treinamentos. E eu não estou falando que isso é algo ruim, porque eu também produzo conteúdo, eu também já fiz mentorias, treinamentos, eu também falo sobre as coisas que me interessam, mas muitas vezes a gente compra um curso ou pega uma indicação de leitura e a gente nem faz o curso, nem faz a leitura. A gente compra ali mais no impulso, no sentimento, na euforia de assim que eu comprar eu vou aprender tudo isso que eu preciso, e aí a gente acaba não indo para frente com esse conteúdo. Então eu percebo que muitas pessoas também se perdem nisso, né? Vão comprando as coisas, acumulam um monte de material nessa falsa ideia de que elas estão realmente caminhando, saindo do lugar, mas elas acabam, assim como eu, lotadas de informação, com essa sobrecarga mental do meu Deus, eu preciso ler isso, eu preciso assistir isso, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer tal coisa, porque a gente tende a achar que essa rapidez, essa aquisição de muitas coisas vai levar a gente para algum lugar. Então, eu percebi que essa era a minha primeira dificuldade, que é uma das coisas que eu quero realmente mudar esse ano. A segunda dificuldade que eu acredito que se conecta muito com a primeira é o imediatismo e o excesso de redes sociais. Eu utilizo as minhas redes sociais desde 2019 para produzir conteúdo e isso ficou ainda mais intenso a partir de 2021, que foi quando eu terminei a faculdade e passei a me dedicar mais para isso. Então, ao mesmo tempo que eu pegava muitas indicações, queria fazer muitos cursos, queria me desenvolver muito rápido, queria estudar muito rápido, eu também senti uma pressão muito grande de dar respostas rápidas, de produzir um conteúdo rápido para formatos cada vez mais rápidos. Então, muitas vezes também a gente está ali consumindo aquele conteúdo, então você fica vendo vídeos curtos, respostas de caixinha de pergunta e acha que as coisas
são muito simples, né? A gente acha que dá para resumir uma dica em algumas linhas no Instagram, que a gente acha que vai mudar de vida com um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, porque hoje em dia ainda é menor, né? De 1 minuto, 30 segundos, que a gente acha que vai mudar de vida com o corte de um podcast. Então, todas essas coisas, elas nos dão essa ilusão de que é tudo muito rápido, de que você vai comprar um livro e vai aprender, de que você vai comprar um curso e a sua vida vai mudar. Então, isso vai deixando a gente cada vez mais ansiosa e paralisada, né? O resultado disso é realmente uma paralisia, uma falta de profundidade. Porque parece que a gente está sempre correndo, pulando de um livro para outro, de um curso para outro, de um criador para outro, de um vídeo para outro. Então, a gente realmente, quando precisa parar para sentar, para pegar um livro, estudar aquele livro, às vezes por semana, por meses, por anos, realmente é muito desafiador. Então, é o famoso brain rot, né, que o pessoal tem falado aí desde 2024, que é o apodrecimento mental, que os especialistas têm falado, que realmente é a perda da nossa capacidade de foco, de concentração, a nossa capacidade de sacrifício, de esforço, de sentir tédio. Então, é algo que eu percebo, inclusive, nos livros que eu estou lendo. A gente tem ficado tão condicionado a essa rapidez das redes sociais, a esse imediatismo, que até mesmo ler livros se torna desafiador, porque a gente quer ler livros com diálogos curtos, com parágrafos curtos, com ideias cada vez mais práticas, mais sucintas, mais aplicáveis. Existe uma dificuldade de parar para sentar, para ler um conhecimento mais denso, para ler um livro que você vai precisar de um esforço, de uma dedicação, de uma repetição, de um repertório, de uma bagagem. Todas essas coisas, ao meu ver, trazem essa falta de profundidade cada vez mais presente na vida de todo mundo. E eu senti que também estava acontecendo comigo. Então, uma dificuldade de realmente olhar para as coisas e pensar, eu estou realmente me desenvolvendo nessa área ou eu estou só fazendo várias coisas superficiais, lendo livros superficiais, estudando de forma superficial? Então, foi isso que eu quis mudar, que eu pretendo mudar esse ano. E agora eu vou compartilhar com você coisas que eu estou fazendo, que eu já fiz, na verdade, como eu estou me organizando para estudar em 2026 e as minhas estratégias de estudo para realmente reter esse conhecimento, reter esse conteúdo a longo prazo, aplicar na minha vida e ver mudanças significativas por meio de um aprofundamento. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um caderno de disco, aquele caderno que você pode reposicionar as folhas. Então, comprei um caderno mais fininho, porque eu não quero ficar carregando um caderno muito grande e com folhas reposicionáveis, porque aí eu posso organizando aqui dentro da maneira que ficar melhor, posso tirar assim que aquele conteúdo, aquela informação que eu anotei já não fizer mais sentido, ou que eu já tenha conseguido absorver. E a segunda coisa que eu fiz foi selecionar as áreas de estudo. Então, coloquei logo aqui no início do caderno o meu cronograma de estudos para 2026. Eu separei nesse ano em 3 grandes áreas do conhecimento que eu quero estudar, que fazem sentido para o meu contexto de vida pessoal, de vida profissional, de interesse também. E essas 3 áreas são psicologia, filosofia e fé e virtudes, uma terceira área de fé e virtudes. Dentro de psicologia, quando eu estava anotando, escrevendo e organizando as coisas, eu percebi que eu tenho sub-áreas dentro de psicologia, que é um assunto muito amplo. Então, na verdade, ficou meio que amadurecimento, feminilidade, comportamento e desenvolvimento pessoal dentro de psicologia. Aí, filosofia e fé e virtudes são autoexplicáveis. E aí, o terceiro ponto foi pegar um telefone, pegar o meu Kindle e olhar realmente os principais livros dentro de cada uma dessas áreas. Eu estudo melhor por livros, eu não estou com nenhum curso agora, não pretendo ver nenhuma videoaula. Então, eu selecionei livros de indicações de pessoas confiáveis que eu já peguei, também pesquisei na internet, jogando no assunto, pesquisando quais são os livros mais bem conceituados, os livros realmente os mais clássicos dentro de cada uma dessas áreas e anotei. Então, anotei livro por livro, já dei uma olhada nos que eu tenho, inclusive livros que eu já li, que eu quero reler esse ano, que eu já tenho no Kindle, livros que eu quero comprar. Então, já fui anotando, já fui organizando aqui para ter esse guia, para ter esse cronograma.
É uma lista grande, são vários livros. Da última vez que eu contei, tinha 18 livros aqui. E eu não pretendo, não espero conseguir ler tudo este ano, obviamente. Mas o que eu quero é conseguir chegar, pelo menos ao final do ano, e perceber que eu caminhei, que eu me aprofundei, que eu li alguns dos principais livros em cada uma dessas áreas e consegui absorver e principalmente aplicar esses conhecimentos na minha vida. E então esse guia é realmente para daqui a muitos anos. Aí uma coisa que eu pensei, a gente entra numa faculdade e a gente já entra com a ideia de que você vai ficar ali pelo menos 4, 5 anos para sair de lá com uma base para a sua profissão. Então, por que que a gente espera mudar de vida? Por que que a gente espera saber tudo, sabe, pegando apenas um livro, um, dois, três livros? Não faz sentido, né? Então, eu entendo que eu vou ficar com esse guia pelos próximos 4 anos, 5 anos e pelo resto da vida, provavelmente. Então, eu pretendo ir atualizando conforme eu vou lendo e sentindo o que eu quero agora, para onde que eu tenho que ir, o que eu estou precisando melhorar mais e quero construir essa linha de raciocínio dentro de cada um desses temas. E agora eu vou compartilhar com você como eu vou estudar nesse ano de 2026 e as estratégias que eu quero aplicar para absorver melhor o conhecimento, para absorver melhor essas informações de todos esses materiais. Então, a primeira coisa que eu faço é ler. A maioria dos meus livros estão no Kindle, inclusive livros de estudos, eu tenho alguns físicos, mas eu compro e baixo muito material no Kindle, então eu utilizo ele praticamente também para estudar. E o primeiro ponto, óbvio, eu faço uma leitura ativa. Nessa leitura ativa, eu já vou anotando as principais ideias à medida que elas vão aparecendo ali. E nessa hora eu não me preocupo muito com a organização. Eu não me preocupo muito se tá organizadinho, se tá pequeno, se já tá resumido. Muitas vezes eu transcrevo, inclusive, as palavras do autor, que é provavelmente nessa primeira leitura, eu consegui absorver, assim, qual é a principal ideia que o autor está falando aqui, qual é a principal ideia desse capítulo. E paralelo a isso, eu também já vou fazendo as marcações no meu Kindle, que depois eu consigo voltar por elas bem organizadinha, porque o próprio dispositivo permite, então já vai facilitando. E aí, como eu falei, eu não me preocupo muito com a organização, porque depois que eu finalizo o capítulo, que eu tenho essas anotações, que eu tenho as marcações, eu volto para elas, eu volto para essas anotações, volto para essas marcações com o objetivo de fazer um resumo do capítulo. Então, nesse momento, realmente, eu vou condensar, eu vou resumir, eu vou ler o que eu anotei, ler realmente quais são as principais ideias, o que esse autor está defendendo nesse capítulo, qual é o ponto importante que eu preciso absorver. Eu geralmente percebi que fazendo isso, inclusive, eu consigo tirar um contexto, uma ideia central do livro e resumir em um parágrafo. Muitas vezes, em um parágrafo, eu consigo resumir um capítulo. E eu já faço isso tentando colocar nas minhas palavras, dentro do que eu entendi. E aí eu já tiro um pouco as palavras do autor, né, depois que eu já li as minhas anotações e as marcações, e faço isso com as minhas palavras. E vou fazendo isso de capítulo por capítulo. Então, a cada capítulo eu leio, faço as anotações e as marcações. Depois eu volto, resumindo, lendo, relendo, e muitas vezes, dependendo do capítulo, eu preciso reler o capítulo inteiro. Isso é muito bom porque você faz uma primeira leitura, consegue absorver ali a ideia central, a ideia geral, e depois você vai voltando, vai reparando nas coisas ali que você passou, porque realmente isso aqui é uma parte explicativa que eu não preciso anotar, que não faz muita diferença nessa ideia central que eu estou pegando aqui nesse momento. Então você vai fazendo essa leitura. Isso para mim tem funcionado. E aí, qual é o outro ponto que eu anotei aqui para vocês também? Porque, olha, além do meu caderno de estudos, nesse caderno eu também estou fazendo os roteiros dos meus vídeos aqui no YouTube. Então, esse ano, né, eu comecei o meu canal aqui no YouTube. Se você está vendo isso, é porque esse canal está funcionando. Então, eu uso esse caderno também para fazer os roteiros do YouTube. E aí, que é o ponto que eu ia compartilhar com vocês. Para fixar melhor esse conhecimento, depois que eu aprendo, que eu leio, que eu estudo, que eu aplico, eu busco transformar isso em um conteúdo, em uma aula. Então, o que funciona muito para mim também é fazer essa revisão ativa. Eu vou fazendo perguntas depois que eu faço o resumo, como se eu estivesse respondendo uma prova também.
Então, eu leio aquele conteúdo, faço um resumo e depois eu escrevo perguntas para responder com as minhas palavras como se fosse uma prova. Então, são essas estratégias que eu tenho utilizado, mas o principal que eu acredito que é muito importante frisar e compartilhar com vocês é que, ao meu ver, não existe fórmula mágica, não existe método que vá funcionar para todo mundo. Eu já sei que as coisas que funcionam para mim é realmente escrever. Eu preciso escrever, eu preciso ler. E isso para mim facilita muito. Eu tenho dificuldade com videoaula, por exemplo, porque eu tenho dificuldade de construir a linha de raciocínio só ouvindo uma videoaula. Eu preciso escrever, eu gosto de ter materiais onde eu possa ler, onde eu possa marcar, onde eu possa fazer anotações. Isso para mim funciona melhor. Então você precisa entender o que funciona para você. Mas o principal, a regra é sentar a bunda na cadeira e estudar. Você vai precisar de tempo, você vai precisar de dedicação, inclusive para aprender como que você aprende, para aprender como é que você retém informação, para aprender como é que você absorve melhor aquele conteúdo. Então não tem fórmula, não tem segredo, tem realmente esforço, você se esforçar, que é outra coisa que as redes sociais tiraram da gente. Como eu falei, é esse imediatismo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer ler um livro e já dominar tudo numa leitura só. Às vezes você não está nem marcando, anotando nada, só lê o livro, pronto. Já quero absorver aquele conteúdo. Faz um curso, pronto, já quero ser especialista nessa área. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de tempo, a gente precisa de dedicação, a gente vai precisar construir essa bagagem na unha, sabe? Anotando, transformando isso em conhecimento, aplicando, conversando com outras pessoas, explicando para outras pessoas, transformando isso em aula, transformando isso em fichamento. Então, realmente é tempo e dedicação. E é isso que eu quero fazer nesse ano para sair mesmo dessa superficialidade geral que eu percebi que tem dominado não só a minha vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor, da nossa geração, das pessoas nas redes sociais, realmente buscar uma vida mais profunda, não só profissionalmente, mas também intelectualmente, pessoalmente. Então é isso, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você e até o próximo vídeo.